Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1161. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Atlético Mineiro e Botafogo pela Copa Libertadores. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Segundo jogo Cuiabá e Bahia pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Terceiro jogo Criciúma e Corinthians pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Quarto jogo PSG e Nantes pelo Campeonato Francês. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do PSG a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Nantes nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Quinto jogo Vasco da Gama e Atlético Goianiense pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Sexto jogo Chelsea e Aston Villa pela Premier League. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chelsea a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Aston Villa nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Sétimo jogo Torino e Napoli pelo Campeonato Italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Torino a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Napoli nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Oitavo jogo Liverpool e Manchester City pela Premier League. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Liverpool a equipe teve 5 vitórias. Já o Manchester City nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Nono jogo Flamengo e Internacional pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Décimo jogo Grêmio e São Paulo pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. 11º jogo Fiorentina e Inter de Milão pelo Campeonato Italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos da Fiorentina a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Inter de Milão nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 12º jogo Atlético Paranaense e Fluminense pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. 13º jogo Vitória e Fortaleza pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. 14º jogo Bragantino e Cruzeiro pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.